Uma pessoa que está se sentindo muito triste, sem um pingo de interesse ou de motivação por nada. E se isso já dura mais de 2 semanas, essa pessoa pode estar lutando contra algo que muda a forma como o cérebro dela funciona, que muda a forma como ela se sente e que muda a forma como ela interpreta o mundo. É a chamada depressão maior. E depressão não é preguiça, não é falta de força, não é falha de caráter. A depressão é uma condição real, complexa e que é tratável, sim. E embora nenhum microhábito substitua o tratamento profissional, todos eles são ferramentas pequenas, simples e cientificamente estudadas, que no teu dia a dia podem te ajudar a diminuir a intensidade da depressão. E no AnimaCast de hoje, a gente vai conhecer 10 dessas ferramentas. Vem comigo. Primeiro de tudo, a depressão, ela tem um efeito muito curioso e muito cruel. Ela faz com que os pensamentos negativos da pessoa deprimida pareçam verdade absoluta. E, ao mesmo tempo, ela faz com que pensamentos positivos pareçam suspeitos ou exagerados, ou pareçam otimistas demais. E a psicologia tem um nome para isso: viés de negatividade. A questão é que em episódios depressivos, as áreas do cérebro que estão associadas à avaliação emocional, elas ficam hiperativadas em direção ao negativo. E isso distorce os julgamentos da pessoa. Por isso, um microhábito poderoso é inverter o padrão. Quando surgir um pensamento autodepreciativo do tipo "eu não sirvo para nada", trate esse pensamento como uma hipótese e não como um fato. Você não precisa brigar com o pensamento negativo. Você só precisa olhar para ele com uma dose de ceticismo. Diga algo como: "Ok, cérebro, obrigado pela informação, mas será que isso é totalmente verdade?" Duvide daqueles pensamentos autodepreciativos e veja que esse distanciamento reduz o impacto emocional do pensamento e treina o seu cérebro a não aceitar de cara tudo que ele produz. Olha, uma das maiores armadilhas da depressão é a anedonia, que é a perda de prazer ou de interesse pelas coisas que antes te motivavam. E isso pode fazer você pensar: se eu não sinto mais nada, então é porque eu mudei. Eu não sou mais quem eu era antes. Mas isso não é verdade, tá? A neurociência mostra que a anedonia está ligada a alterações temporárias nos sistemas dopaminérgico e serotoninérgico, ou seja, é o seu estado que está para baixo e não a sua identidade. E aqui entra um microhábito bacana: continue fazendo, ainda que só um pouquinho, aquilo que importava para você antes da depressão, mesmo que o prazer não venha imediatamente. Isso evita que você abandone os seus relacionamentos, os seus hobbies, os seus projetos e as partes fundamentais da sua vida. Pense nisso aqui: quando o teu celular tá sem bateria, ele não deixa de ser um celular. Ele só está descarregado. E ele volta a funcionar quando a bateria recarrega, certo? Assim é com você também. A pessoa que você era, ela ainda existe e ela vai voltar à ativa depois do episódio depressivo. Terceiro ponto: quando a depressão te atinge, até escovar os dentes pode parecer com escalar uma montanha. E tudo bem, isso é real. É fisiológico e é difícil mesmo, mas existe um microhábito incrível. Adote metas microscópicas tão pequenas que vai ser quase impossível falhar. A psicologia chama isso de ativação comportamental, que é uma das terapias mais eficazes contra a depressão. A questão aqui é que o cérebro, ele responde à ação, mesmo que seja uma ação pequena. O cérebro, ele responde a isso com pequenas liberações de dopamina relacionadas à sensação de progresso. Por exemplo, você pode adotar essas pequenas metas: escovar só os dentes de cima, lavar o rosto em vez de tomar banho, arrumar só uma almofada do sofá, caminhar só até o portão da tua casa. Coisas assim. E o mais importante, reconheça conscientemente essa conquista. Reconheça, diga para si mesmo: eu consegui, eu fiz isso, eu avancei um pouco hoje. Isso reconstrói a tua confiança tijolinho por tijolinho. Quarto hábito:
A depressão, ela reduz a energia, a concentração, a motivação e a velocidade do processamento mental. Então, esperar que você tenha um desempenho normal em condições anormais é injusto. E tem mais, estudos mostram que pessoas deprimidas têm uma tendência muito forte a desvalorizar qualquer esforço que elas fazem, porque elas só olham para o resultado final. Se não teve aquele resultado, elas pensam que o esforço não valeu. Por isso, o micro-hábito aqui vai ser simples e transformador. Passe a se dar crédito pelo esforço. Pelo esforço. Se você tentou arrumar a casa, mas só conseguiu lavar um copo, isso vale. Se você quis responder uma mensagem, mas só conseguiu abrir a conversa, isso também vale. Se você saiu da cama hoje, meu querido, minha querida, isso vale muito, lembre-se. Quando você está depressivo, cada passo vale por 10. E você está dando esses passos. Isso aqui agora é mega importante. Comparação é veneno para quem está deprimido, mas o problema maior é que muitas vezes você se compara como se todos tivessem começado a corrida do mesmo ponto de partida, o que não é verdade. Nem todos têm o mesmo ponto de partida na vida. A verdade é que toda pessoa tem a sua própria história de vida e você também tem a sua. Você tem uma história, né? Você tem coisas que precisou superar. E essa história impacta profundamente o seu hoje. Traumas, dificuldades financeiras, ambientes hostis, falta de apoio, genética, depressão prévia. Tudo isso molda o seu funcionamento emocional. E um micro-hábito poderoso é simplesmente reconhecer o seguinte: eu não tenho o mesmo ponto de partida que outras pessoas tiveram, não posso me comparar. E isso não é desculpa esfarrapada. E isso é contexto. É como olhar para o seu GPS e finalmente ativar a localização correta. Agora sim, quando você considera qual foi o ponto de partida, você pode ver o caminho real e não o caminho imaginado ou desejado. Então você não merece comparação injusta. Esse agora é um dos micro-hábitos mais poderosos da terapia comportamental dialética e ele funciona muito bem para a depressão. A lógica você vai ver que é simples. Os impulsos da depressão quase sempre te levam na direção contrária ao que você precisa. Deixa eu repetir. Os impulsos da depressão quase sempre te levam na direção contrária ao que você precisa. Então, desobedeça. Por exemplo, a depressão diz: fique na cama. Aí, a ação oposta vai ser sentar por 30 segundos na beira da cama. Outro exemplo, a depressão diz: não fale com ninguém. Aí a ação oposta vai ser enviar um emoji para alguém. Mais um exemplo, bora lá. A depressão diz: não tome banho. E aí a ação oposta vai ser lavar pelo menos as mãos com água e sabão. Veja que isso não é para fingir que está tudo bem. Isso é para impedir que a depressão dite 100% das suas ações. E quanto mais ações opostas você faz, mais você enfraquece o ciclo depressivo, não pela emoção, mas pelo comportamento, percebe? Sétimo, muita gente tenta anestesiar sentimentos ruins. Quem nunca, né? Porque a dor emocional, ela dói de verdade. Mas o problema é que o cérebro, ele não sabe anestesiar só o negativo. Quando você bloqueia uma emoção, você acaba bloqueando outras junto, como a alegria, a conexão, o entusiasmo. E quanto mais você tenta não sentir, mais a emoção tenta gritar que está ali, que ela ainda existe sim. Então, o micro-hábito aqui deve ser o seguinte: ao invés de lutar contra o sentimento, tente nomeá-lo. Isso aí, tente dar um nome a ele. A neurociência chama isso de affect labeling. E vários estudos mostram que colocar emoções em palavras, isso reduz a ativação da amígdala, que geralmente está hiperativa na depressão. Por isso, diga para si mesmo: eu estou me sentindo triste hoje, eu estou me sentindo vazio, eu estou
esgotado. Veja que não é julgamento nem é drama, é descrição. Descrição. E descrever aumenta a regulação emocional. Porque quando você descreve o que sente, você sabe com o que está lidando. E ao contrário do que se pensa, os sentimentos passam mais rápido, é quando eles não precisam lutar para existir. Então, em vez de reprimir, reconheça. Esse hábito aqui é maravilhoso, maravilhoso. Veja só, a ruminação é o ato de ficar preso em pensamentos repetitivos sobre erros, sobre falhas ou sobre problemas, e ela é um dos motores da depressão. Pois é, e o grande erro que a gente comete é tentar não pensar nessas coisas que incomodam. A gente diz, eu não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Aí o cérebro responde pensando mais ainda no que a gente não quer. Então, o microhábito aqui vai ser usar o que a gente chama de deslocamento cognitivo, que é ocupar a mente com outra tarefa que exija a tua atenção, mas sem exigir complexidade emocional. Por exemplo, faça contas simples de cabeça, conte os objetos amarelos que existem no ambiente, cante uma música inteira, leia em voz alta, assista a um vídeo curto que prenda a tua atenção. Mas isso funciona? Funciona porque duas tarefas cognitivas não conseguem ocupar o mesmo espaço mental ao mesmo tempo. Ou seja, ou você rumina ou você ocupa a mente com outra coisa. Aí você desloca a ruminação para fora do seu espaço mental. Nona questão, na depressão, quando o assunto é você, a sua autoimagem está distorcida. Isso não é sua culpa. Estudos mostram que cérebros deprimidos ativam mais fortemente as áreas ligadas a memórias, que são negativas e que são autocríticas. Ou seja, você se enxerga através de um filtro sujo. Simples assim. E o microhábito aqui ele vai ser desenvolver uma frase pequena, mas poderosa. Algo como: talvez eu não seja a melhor pessoa para avaliar quem eu sou agora. Deixa eu repetir. Talvez eu não seja a melhor pessoa para avaliar quem eu sou agora. Repita isso quando vier aquela avalanche de autocrítica na tua cabeça, porque isso reduz a identificação com a crítica interna, além de aumentar a metacognição, que é a capacidade de pensar a respeito dos próprios pensamentos, além de diminuir o impacto emocional da distorção depressiva. Por fim, meu querido, minha querida, saiba que a depressão desequilibra o apetite e isso, por sua vez, piora a depressão. É um ciclo vicioso. E as deficiências de vitaminas e de minerais, especialmente de vitamina D, B12, folato, ferro, ômega 3, magnésio e zinco, elas estão cientificamente associadas à maior gravidade dos sintomas depressivos. Pois é, e um microhábito simples para evitar isso é o seguinte: verificar com um profissional quais as suas deficiências e suplementar quando for necessário. Não vai curar a depressão, mas vai dar um suporte biológico importante. Pense nessa questão como se fosse adubar o solo onde uma planta cresce. Você não muda a planta quando aduba, mas você facilita a chance dela florescer.